Queridos irmãos, desejo ler palavras de Jesus Cristo Salvador em Lucas capítulo 14, versículo 27, que diz assim: E qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ser discípulo, queridos, é ser seguidor, e a prática dos ensinos do seu mestre deve permear os seus atos. Tiago, apóstolo de Cristo, foi claro ao afirmar isto: que adianta a tua fé se você não tem obras que a substanciem? Ele disse claramente que uma fé sem obras é uma fé morta. Tiago 2, versículo 17. É comum, ao ser perguntado se a pessoa possui Deus em sua vida, a resposta vai ser clara: sim, eu tenho Deus em minha vida. Mas essa pessoa esquece que ser discípulo é seguir os passos, pregar as mesmas ideias e viver da mesma maneira que o nosso Senhor e Salvador viveu. Seguir seus passos requer de nós compromisso constante. Precisamos ter um coração e uma mente convertida às verdades que estão na palavra dele. Se não acreditarmos na pessoa de Jesus Cristo, jamais conseguiremos dar os passos que ele deu. E Jesus propõe àquele que o quer seguir a tomar sua cruz. Mas para muitas pessoas pode significar até o mesmo destino dele, ou seja, o Calvário, a morte física. Vivemos num país ainda livre, queridos. Não foi implantado o comunismo absoluto, a teocracia, como em muitos países, onde ser seguidor de Jesus significa ser morto. Isto ocorre na Coreia do Norte e em outros países fechados para o Evangelho, como o Irã. Além de ser o país que financia, querido, o terrorismo no mundo, no Irã, desde 1979, quando aconteceu a Revolução Islâmica, eles destruíram o Estado Imperial Persa, criando a República Islâmica. Com isso, com esse radicalismo, iniciou a perseguição das minorias religiosas. Só no ano passado eles prenderam 66 pessoas que se diziam cristãos. No Irã é proibida a venda de Bíblia, a conversão ao cristianismo, a oração. Por lá muitos se arriscam e acabam sofrendo martírio, pela sua fé verdadeira. Fé com obras, Com obras, porque não esconder a sua crença, mas a expôs, a divulgou. Para esses irmãos que já estão com Cristo Jesus, se cumpriu nas suas vidas que ser um discípulo de Jesus Cristo é um compromisso para toda uma vida. Imagina cultuar Jesus Cristo num país como o Afeganistão, dominado pelo Talibã, que traz o seu povo, especialmente as mulheres, debaixo de mãos de ferro. As mulheres, além de se vestirem cobrindo até os olhos, até os seus pés, nesta semana o ministro da Virtude de lá baixou um decreto que proíbe
que as vozes das mulheres sejam ouvidas entre outras mulheres. Então, quando sair na rua, não pode conversar com outra mulher, quando estiver no mercado, em qualquer lugar. Elas não podem se comunicar umas com as outras, somente com seus maridos, com seus pais. São muitas restrições impostas às mulheres. Imaginam se elas decidirem por Cristo Jesus. Fala, não, a partir de hoje vou seguir a Jesus. Evidentemente, querido, que a morte será certa. Apesar das dificuldades vividas no Brasil por causa da política e da judicialização da justiça, ainda somos livres para cultuar o nosso Deus. Mas tem que ser crente verdadeiro, crente em Cristo Jesus para vencer. Se a pessoa que se diz crente em Cristo Jesus continua preso aos desejos do mundo, ou melhor, a uma vida mundana, com o coração preso nos desejos carnais, não pode se considerar como um discípulo. O apóstolo Paulo fala de uma corrida que temos que fazer, uma corrida que só encerrará quando morrermos fisicamente ou no momento do arrebatamento da igreja de Jesus. O apóstolo Pedro mostra o caminho de tornarmos discípulos de Jesus com estas palavras. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento temperança, e à temperança paciência, a paciência piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade. 2 Pedro 1, do 5 ao 7. Como Jesus era o próprio Deus, querido, entre os homens, ele conhecia perfeitamente aqueles que o cercavam em seus dias. Jesus disse, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora, os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Mateus 15, do 8 ao 9. Jesus cita aqui, querido, as profecias de Isaías, lá em Isaías 29, do 13 ao 16, você poderá ler. Mas por que Jesus disse isso? É porque existiam aqueles que diziam ser filhos de Abraão, eram homens de Deus, diziam ser justos e praticantes da lei, diziam obedecer o que chamamos, na verdade, de obediência seletiva. Entre estes estavam os fariseus, os saduceus e muitos doutores da lei, os escribas. Eram conhecidos pelas suas vestimentas, davam esmola aos pobres, mas oferecia apenas o que lhes sobejava, ou seja, o que eles não precisavam para si. Eles jejuavam, mas apenas para se mostrarem contristados, e oravam também nas praças públicas para serem vistos pelos homens, e revelaram seus caráteres ao pedirem a crucificação de Jesus Cristo. Se cumpriu literalmente as palavras de Jesus. Este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de mandamento ensinado por homens. Essas pessoas nunca aceitaram Jesus como Messias, o Salvador do mundo.
Sobre estas pessoas, Jesus declarou: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, do 22 ao 23. Terrível isso, não é mesmo, irmãos? Então, meu querido irmão, discípulo de Jesus, não negocie a sua fé, não retroceda nunca. Fica essas palavras a todos os crentes: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos do que retrocedem, são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Li Hebreus 10, do 38 ao 39. Muitos que outrora serviram a Jesus retrocederam na fé, foram para o mundo e morreram em seus delitos e pecados nos desvios espirituais. Triste o fim de suas vidas, sem Deus e sem salvação, excluído, portanto, do céu. O apóstolo Paulo falou sobre estas pessoas. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, 1. Portanto, meu irmão, seja justo, temente a Deus, e nunca deixe que nada ou ninguém venha tirar sua fé. Mantenha sua fé firme e ativa, com muitas obras, se possível, né? Ore sem cessar, leia e estude, medite diariamente na palavra de Deus. O autor de Hebreus, capítulo 10, versículo 35, disse: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. No texto grego original, o termo para grande, queridos, é mega. Então há uma mega recompensa aguardando você. A recompensa é a vida eterna, a comunhão eterna e inseparável com o Senhor Jesus, sem sofrimento, sem dor ou doença, naquele lugar indescritivelmente maravilhoso, como descritos em Apocalipse 21 e 22. Amém? Vamos falar com Deus em oração. Maravilhoso, bondoso e glorioso Pai, ajuda-nos a não retrocedermos, mas permanecermos firmes em Ti, crendo e vivendo os ensinos de Tua bendita palavra, praticando boas obras, Senhor, ou seja, auxiliando no Teu reino. Obrigado pelo estudo da Tua imutável e gloriosa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe o seu lar, querido, e até o nosso próximo encontro com a graça bendita de Deus. Quando eu chegar ao lindo céu um dia, eu hei de ver primeiro meu Senhor. Eu hei de ouvir
a santa melodia que lá estão cantando em seu louvor. Então serei feliz entre os remidos e lhes direi do meu prazer sem fim, porque no céu não haverá gemidos e o céu será de glórias para mim. No lindo céu existe mais encantos que nos vergéis do mundo em plena luz, e entoarei ali um hino santo de exaltação ao nome de Jesus. Então terei prazer mais que inaudito ao contemplar as multidões sem fim, porque no céu meu nome está escrito e o céu será de glórias para mim. No lindo céu verei os meus amigos e meus irmãos eu hei de ver também, sem mais temer tristezas e perigos. Eu estarei feliz no mundo além. Então serei um santo redimido e viverei para sempre ali sem fim, porque no céu o gozo é permanente e o céu será de glórias para mim.